Em 2011, o plenário do STF reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar. O STF interpretou o artigo 1732 do Código Civil à luz de princípios constitucionais, como dignidade da pessoa humana, pluralismo como valor sociopolítico-cultural, a liberdade e a autonomia da vontade de cada indivíduo para dispor da sua sexualidade, o direito à intimidade e à vida privada e a promoção do bem de todos como objetivo constitucional. Ou seja, o STF entendeu que esses princípios constitucionais são fundamentais e devem orientar o Código Civil. Sendo assim, a partir desses princípios, não há nenhuma vedação constitucional à união estável e ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O relator do projeto, na minha opinião, com muita fragilidade jurídica, tecnicamente muito ruim o parecer, ele usa o termo simples hermenêutica e a literalidade do texto constitucional. Eu tenho muita tranquilidade que isso não permanecerá de pé do ponto de vista jurídico e constitucional, porque a literalidade do texto constitucional obedece a princípios constitucionais fundamentais. E por esses princípios não há nenhuma vedação à união estável e ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Só que eu não vou ficar apenas no debate jurídico, porque, respeitosamente, eu acho a tese do relator muito frágil e não se sustentará. Mas eu quero dizer outra coisa além disso. Por trás dessa fragilidade técnica e jurídica, o que existe é um projeto. E podemos debater esse projeto. Na minha opinião, não se trata da experiência religiosa. Se trata da apropriação da experiência religiosa por um projeto fanático, extremista, intolerante, insensível, antidemocrático, desamoroso e violento. Eu vou abrir aspas aqui para o relator, e é importante que a sociedade brasileira saiba o que está escrito. Ele diz assim: não menos importante, o casamento é entendido como um pacto que surge da relação conjugal e que por isso não cabe interferência do poder público, já que o casamento, atenção a isso, das pessoas do mesmo sexo é contrário à verdade do ser humano. Eu pergunto, que verdade do ser humano? Quem define essa verdade? E por que a moralidade específica de um grupo deve se impor ao conjunto da sociedade? Verdade do ser humano. Depois ele diz, o Brasil, desde sua Constituição e como nação cristã, embora obedeça aos princípios da laicidade, mantém na própria Constituição e nas leis os valores da família decorrentes da cultura de seu povo e do direito natural. Então vamos lá. A partir de um preceito moral supostamente religioso, se busca não reconhecer o direito de determinadas pessoas. Laura, esse mesmo procedimento mental e moral ao longo da história proibiu o voto das mulheres, justificou a escravização sobre o povo negro, a proibição de casamento interracial, o apartheid racial e as leis segregacionistas, a perseguição aos judeus. Gente, é o mesmo procedimento moral das lógicas autoritárias. Um preceito moral contrário à verdade do ser humano. Quem é contra isso não pode estar amparado pela lei. Isso já justificou perseguição aos judeus, escravização ao povo negro e outras arbitrariedades. Numa tacada só, senhor presidente, o relator diz que quem não é heterossexual é antinatural. Ele produz uma espécie de sub-humano. E isso já matou muita gente na história. Ele também diz que há um cristianismo único. Ele fala em nome de todos os cristãos do mundo.
fazendo desaparecer milhões de cristãos que não concordam com isso. Então ele produz a imagem do herege. Certamente vai dizer que quem não concorda não é cristão de verdade. Pronto, produziu o herege. Também isso já matou muita gente ao longo da história. E depois ele diz que o cristianismo, que ele acredita, deve se impor ao Estado por ser uma suposta maioria moral. Então ele cria o subcidadão. Isso já matou muita gente ao longo da história. Esse relatório produz o subhumano, o herege e o subcidadão. Isso aqui é fascismo. Isso aqui reproduz uma lógica neonazista. Isso aqui tem tom discriminatório, profundo e violento.